temos as aplicações que será no dia 30 e 29, certo? Será na ordem das aulas, por exemplo. Deixa eu só ver se está gravando aqui antes de começar a falar e o pessoal que não tem acesso à aula. Não, está gravando sim. Então, dia 29, que seria na quinta-feira que vem, será a nossa avaliação de HTML. E na sexta-feira, dia 30, será a de lógica e programação, beleza? Ambas serão pelo Google Formulários, beleza? Não será como eu fiz antes, que era um trabalho, onde você fazia um trabalho e submetia para mim lá no Classroom. Não, vai ser no Google Formulários, beleza? Então serão questões objetivas, certo? Assim, algumas pessoas podem achar melhor, que é só de marcar, porém tem que ter atenção redobrada, porque não, o que tiver lá não será um código que vocês fizeram, desenvolveram. Será algo que eu estou propondo a vocês a interpretação, por isso requer uma atenção a mais. Beleza? Tranquilo. Nessa parte aí, vocês já entenderam que será semana que vem a avaliação, tanto de HTML quanto de lógica. Beleza. Então, hoje será a revisão do que a gente já viu nesse bimestre de lógica de programação, para que a próxima semana vocês já estejam mais afiados. Pelo que eu vi do resultado de vocês no trabalho da N1, muitos se saíram mediano para baixo, certo? Não gostei do resultado de vocês, poderia ser bem melhor. São aqueles mesmos erros que eu falo desde quando começou a fazer alguns exemplos. É sempre utilizando constantes no lugar de variáveis. E essas constantes são vocês que tiram da cabeça de vocês e coloca dentro do fluxograma ou dentro do pseudocódigo. Não é para ser dessa forma. Tem que ser criadas variáveis e as variáveis depois recebem esses valores para poder testar e executar nossos programas. Beleza, mas vamos por partes, né? Vamos ver pausadamente essa parte um pouco mais à frente, quando chegarmos naquela parte de revisão sobre o pseudocódigo e sobre os fluxogramas. Boa tarde, Samara. Então bora lá, ó. Aqui é o nosso objetivo, dar uma pulada aqui, porque isso aqui a gente já viu. Beleza, vamos chegar aqui, as definições do que seria linguagem de programação, o que é um vocabulário, o que é sintaxe, o que é lógica, entre outras coisas, beleza? Então vamos lá. Programar é como escrever um texto, beleza? A diferença é que existem algumas palavras que eu devo utilizar para escrever o meu texto, ok? Essas palavras que a gente tem que escrevê-las para poder fazer com que o nosso programa rode e execute é chamado de vocabulário, beleza? Quando cada palavra está no seu devido lugar e usando a sintaxe correta, eu consigo ter um programa executando da melhor forma possível, beleza? Porém, existe outro fator muito importante que é a lógica. Que esse aqui é o que diferencia, na maioria das vezes, o programa de uma pessoa X e de uma pessoa Y, beleza? A lógica para a pessoa X pode ser uma e para a pessoa Y pode ser outra, beleza? Ambas chegando no mesmo resultado no final, porém, ela pode ter caminhos distintos percorrendo até chegar ao resultado, beleza? E como eu escrevo essas palavras que eu devo utilizar, ou seja, meu vocabulário, é chamada de sintaxe, beleza? É como eu escrevo aquela palavra. Quando vocês estiverem programando um pouco mais no futuro, vocês vão se deparar algumas vezes com algum erro no programa, lá dizendo erro de sintaxe. Aí mostra lá a palavra que tem um erro da sintaxe. Se tiver erro de sintaxe, você já associa que foi um erro como você escreveu aquela palavra reservada. Tá bom? E temos aqui o que precisamos para desenvolver qualquer programa. Temos que ter o estudo de viabilidade, que é o estudo inicial para desenvolver cada programa. É saber se é viável, se existem recursos para poder desenvolver aquele projeto.
Depois, análise detalhada do sistema, o projeto lógico. Aí você vai fazer um panorama geral do que o seu programa deve fazer, de algumas funções principais, de algumas ações que o usuário tem que desempenhar, entre outras pontos importantes. Depois tem um projeto preliminar do sistema, tem um projeto físico, aqui você já vai começar a dar um olhar a mais para a parte física, certo? No caso, a estrutura do local onde vai ser implementado. Você vai olhar um pouco mais detalhado também para os equipamentos que você vai precisar. Por exemplo, digamos que você vai desenvolver um sistema para um cinema. Você tem que ter uma maquinetazinha para imprimir os bilhetes, concorda? Se não tiver essa maquininha, seu sistema não vai ter como funcionar. E essa parte você observa no projeto físico, na parte preliminar do sistema. Depois eu tenho um projeto detalhado do sistema. Aqui se encaixa nossos algoritmos. Lembrando, algoritmo é o que? É uma sequência detalhada de instruções para chegar em um objetivo, certo? E existem algumas formas de criar algoritmos que a gente já viu aos anteriores, que seriam descrição narrativa, o fluxograma e os pseudocódigos. Daqui a pouco falaremos um pouco mais desses três. Depois, eu tenho a implementação ou codificação do sistema na linguagem de programação escolhida. Aqui, dependendo da plataforma que você irá trabalhar, você vai escolher uma linguagem específica. Por exemplo, digamos que vocês querem criar um sistema online para cadastro de alunos numa faculdade, certo? Se você sabe que é online, então a linguagem tem que ser web. Pode ser um PHP, um JavaScript, um Ruby, entre outras linguagens. Se for para uso em por exemplo, uma mercearia, uma loja de roupas, você deve usar algo no sentido desktop, ficar só naquele computador ali do gerente ou do caixa. Então, já deveria escolher uma linguagem como C, Python ou Java mesmo, tá bom? Depois de escolher a sua linguagem, você vai fazer os testes do sistema. Foi lá, programou todinho, viu que está finalizado. Aí o que você faz? Você testa, beleza? Depois de testado, depois de testar, se tiver tudo ok, você parte para o sétimo passo, que é a instalação e a manutenção. Você pega o sistema, vai até o local onde você quer fazer a instalação dele. Digamos que se fosse na loja, você iria lá na loja. Se fosse online, seria num servidor X, beleza? E depois faz as manutenções periódicas do sistema. Se não tivesse ok depois da fase de teste, fez os testes, não está ok. Se não tiver ok, você faz o quê? Você reporta o erro para a fase anterior, certo? Nessa fase anterior, os programadores irão corrigir o erro, depois volta novamente para o teste, é testado, tá ok? Sétimo passo, se não, passo 5. Beleza, né? Aí falamos o que é um algoritmo já, que é aquela sequência detalhada, que seria um passo a passo para a gente. Falamos a diferença do algoritmo e do programa, onde o algoritmo é o nosso pré-programa, né? É o que antecede a criação do programa. Sem um algoritmo bem detalhado, eu não consigo ter um programa, certo? E se eu criar um programa, tentar criar um programa direto de uma vez, sem ter todas aquelas fases de análise, sem ter a criação dos nossos algoritmos, vai ficar muito, como posso dizer, muito demorado o processo de criação e também vai custar muito mais, porque, como você sabe, tempo é dinheiro. Se deixar muito tempo na fase de desenvolvimento do programa, quantos clientes a empresa que lhe contratou pode perder? Digamos que o prazo que você tinha para desenvolver eram 6 meses. Você levou um ano para entregar o sistema. Então tem uma lacuna de 6 meses aí que o sistema não estava funcionando no previsto e toda vez que a pessoa, o dono da empresa, precisava do sistema, ele não tinha mãos.
E o cliente fazia o quê? Ia na concorrência. Então foi sempre perdendo dinheiro isso daí. Então é importantíssimo o uso de algoritmo na fase de criação dos nossos programas. Beleza? Aí tem aqui uma pergunta bem interessante que eu já acabei respondendo no começo, que é: só tem uma forma de fazer? Obviamente não, pois cada pessoa é uma pessoa, obviamente, e ela tem um modo de pensar próprio dela. Então, digamos que o Moisés tem uma forma de pensar, ele desenvolve um programa X e a Letícia desenvolve um programa Y. Distintos, mas fazem a mesma coisa. Estão errados de forma alguma. O importante é chegar no objetivo. Existem outras formas de levar em consideração, que seria a eficiência, o desempenho. Aí já é outros 500, beleza, pessoal? Isso aí é já outra área de estudo. Vamos lá. Aí tem aqui, vou fazer só uma vez, obviamente não, né? Para você aprender a construir, a programar, você precisa ter um arcabouço muito bom, certo? Como é que eu construo esse arcabouço, Rafael? Você constrói fazendo algoritmos e testando os algoritmos, beleza? Digamos, vou pegar um comparativo, tem um Pedro e tem um Vinícius. O Pedro, ele sempre faz as atividades, ele sempre está ali, ó, empenhado em taxas evolutivas dele, sempre fazendo, sempre revendo os códigos. E com isso, no final do semestre, acredito eu que Pedro vai estar muito à frente do Vinícius, que não tem essa mesma prática do Pedro, certo? Digamos que o Pedro, ele faz uma vez, testou lá com uma vez, deu certo, só aquela vez que ele testou, não quis saber mais e entregou. Não quis testar, não quis fazer muita coisa. Entregou. Aí depois, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Pedro tem o conhecimento dele, porém existe uma discrepância entre o conhecimento que o Pedro e o Vinícius têm. Por quê? Porque digamos que em algum momento futuro ambos enfrentam uma situação, problema que eles não conseguem resolver logo de cara. O Pedro, por estar sempre testando, pode ter uma situação que ele associe a algo que ele já vivenciou. Isso aqui eu já vi na atividade que a Rafael passou para mim lá no meu primeiro ano e resolvi fazendo isso. Então, ele vai tentar implementar mais uma vez aquela solução. O Vinícius não, pois não teve essa vivência de ficar testando, de ficar sempre revendo os seus projetos. Então, a forma de aprender é construindo e testando algoritmos. Eu tenho aqui outro ponto que é como eu não aprendo a desenvolver algoritmos. Seria copiando, né? Digamos que a Letícia fez o dela, aí a Samara foi lá na Letícia e pediu emprestado para copiar, copiou, entregou. Letícia aprendeu? Aprendeu porque ela fez o dela. A Samara aprendeu? Não, porque ela acabou só copiando e não adquiriu o pensamento lógico, que é o importante. Beleza? Aí vamos aqui para a forma de representar nossos algoritmos. Pessoal, eu estou indo rápido ou tá tranquilo até agora? Pode mandar no chat aí, que se tiver um pouco rápido, eu paro, explico mais uma vez que não tem problema. Tá tranquilo? Essa parte aqui a gente já viu uma vez e reviu acho que umas 2 ou 3 vezes já. Então para vocês acho que tá tudo ok. Então bora lá para as formas de representar os nossos algoritmos. Primeiro, eu tenho aqui a forma de representar com a descrição narrativa, que nada mais é que é criar um algoritmo com como a gente se fala, né? Por exemplo, fazer uma leitura. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo de uma receita de bolo. Não, desculpa. De um cálculo de uma média. Como é que a gente calcula a média? A gente pega um número, pega o segundo número, soma e divide pela quantidade de termos. Se eram 2 números, obviamente vai ser por 2. Beleza? Então aí, como eu falei, essa seria uma descrição narrativa. Aí falta só uma forma de colocar no papel. Eu posso colocar em tópicos, como está aqui, ó, 1, 2 e 3. Cada tópico é um passo. É bem mais simples fazer dessa forma. Ou eu posso fazer um texto realmente.
Escreve lá. Primeiro eu recebo um número, a primeira nota. Depois recebo a segunda nota. Ponto. Aí embaixo coloca. Depois recebo, ou depois faço a soma dos números das notas e divido por 2. Se o resultado for maior do que a média 6, ele está aprovado. Se não for maior que 6, ele está reprovado, certo? Você tanto pode fazer dessa forma escrita, assim mais redigida mesmo, como eu posso falar? Redigir mesmo um texto, ou pode fazer tópicos. Eu prefiro fazer por tópicos porque fica mais organizado e facilita a leitura para a pessoa que você vai entregar o algoritmo. Aí existem vantagens e desvantagens. É vantajoso para a gente porque é algo que a gente já conhece. As palavras que a gente utiliza na criação do algoritmo em descrição narrativa é a mesma essas palavras que utilizamos no nosso cotidiano, como a gente se comunica. E a desvantagem é que cabe interpretações, certo? Vocês sabem muito bem porque quando você escreve um texto, ele pode ter um duplo sentido, outra pessoa pode ter outra vivência, pode compreender algo totalmente diferente e assim por diante. Temos também a criação de algoritmos baseados nos fluxogramas, certo? Fluxograma nada mais é do que criar o passo a passo com formas geométricas. E logo abaixo eu tenho nosso pseudocódigo ou Portugal, que é algo que se assemelha bastante a uma linguagem de programação, porém ela utiliza algumas palavras reservadas e tem uma estrutura prévia, que a gente tem que seguir ela. Então, qual seria a vantagem do fluxograma? Seria a fácil compreensão para uma terceira pessoa na hora de receber, bater o olho e identificar que aquilo está seguindo um fluxo e que aquilo dali tem o objetivo de chegar lá no fim. Não tem muito onde errar na interpretação. Porém, tem uma desvantagem que seria teríamos nós que aprendermos cada forma daquela tem um sentido e temos que saber também aonde aplicá-las. Essa seria a desvantagem. E no pseudocódigo barra Portugal, temos a vantagem que é a fácil transcrição do Portugal para uma língua de programação, pois elas estão quase em um comum acordo ali, elas estão bem próximos um ao outro. E a desvantagem é que temos que aprender a sintaxe para criar nosso algoritmo baseado no pseudocódigo. Essa é a desvantagem. Então, vamos aqui falar novamente do fluxograma, onde eu tenho algumas formas para representar para a gente cada parte do meu programa, né? Cada execução que ele deve fazer, onde a elipse aqui em cima ela representa o começo e o fim do nosso programa. Tenho a operação de atribuição. A operação de atribuição nada mais é do que pegar um valor ou uma expressão matemática ou um texto, alguma coisa, e atribuir a uma variável, beleza? Por exemplo, vou colocar aqui com a canetinha, beleza. Digamos que eu tenho uma variável chamada idade. A minha variável idade, lembrem-se, quando estivermos criando um fluxograma ou algoritmo, tanto faz, não utilizamos o valor dessa forma, ó, 18. Não utilizamos isso, porque isso aqui é uma constante. Toda pessoa tem 18 anos? Obviamente não, né? Vou apagar aqui agora. Eita. Vai, pronto. Toda pessoa tem 18 anos? Obviamente não. Toda pessoa não tem 18 anos. Toda pessoa tem a sua idade. E como é que a gente sabe a idade dessa pessoa? Opa. O celular tá no meu, eu tenho que tirar o celular da minha frente.
Bem rapidinho aqui, galera. Vamos lá. A idade da pessoa é dada da seguinte expressão, que é o ano atual, certo? Tem forma de saber o ano atual dentro da linguagem específica. Por exemplo, dentro do PHP tem uma função date. Então, na função date, eu consigo pegar o ano que a gente está, o ano corrente. Como aqui no fluxograma é algo manual ainda, tem que fazer com a mão ou com a ajuda de algum programa, não existe uma função que faça isso pra gente. Então, a gente tem que colocar o ano mesmo como se fosse o número, pois o ano é 2020. E para todos, até o dia 31 de dezembro, será 2020. Então, 2020, que é o ano que a gente está, menos o ano de nascimento. O ano, vou colocar aqui como se fosse uma outra variável. Beleza? Então, desta forma aqui, eu tenho uma expressão matemática que é o 2020 menos o valor que o usuário informar. Beleza? Independente do valor que o usuário informar, eu vou ter um valor diferente para cada usuário. Beleza. Digamos que eu vou colocar aqui o ano que eu nasci. Vai ser 1996. 1996 menos 2020 dá 24 anos, né? A gente não vai levar em consideração o mês, certo? Mas esse aqui vai ser o valor, a idade vai ser o valor que a pessoa vai ter no final do ano, certo? Até o final do ano. Então eu tenho 24 anos, esse foi o valor obtido, e esse 24 vai ser atribuído, certo? Quando eu uso o sinal de igual aqui, eu estou atribuindo um valor, certo? Então 24 foi atribuído à variável idade. Vou pegar aqui um exemplo, o Vinícius. Digamos que o Vinícius ele nasceu em 2004. Tá aqui em cima. Vinícius nasceu. Vinícius nasceu em 2004. Beleza? Então vai ser 2020 menos 2004, que dá 16. Então o Vinícius terá 16 anos até o final do ano. Beleza? Esse 16 vai ser atribuído à idade. Percebam que para cada valor do ano de nascimento que a pessoa informar para a gente, vai ter um valor diferente na idade. Se eu, ao invés de colocar 2020 menos ano de nascimento, colocar aqui o ano que eu nasci, 1996. Se o Vinícius for colocar, eu nasci em 2004, vai ser idade recebe 2020 menos 1996. Cadê o 2004 do Vinícius? Não tem como fazer essa conta, certo? Porque eu já atribuí aqui um valor fechado, uma constante. Então, independente da pessoa que for colocar o ano que nasceu nesse programa, sempre vai dar 24 anos. Então, isso está muito, muito errado. Beleza? Você deve utilizar as variáveis. As variáveis são um localzinho do nosso computador, nossa memória, que está recebendo um valor que o usuário informou e está guardando ali. Para quando a gente precisar, a gente utilizar ele. Certo? Se não utilizar as variáveis onde for para ser, o programa é mesmo que nada, certo? Então, atente-se muito na hora de criar as variáveis. Ó, vamos lá mais uma vez. Eu posso colocar já, não vai atrapalhar lá não. É seguinte, digamos que a Letícia criou o programa dela. O programa dela também é só para verificar se você é maior ou não é maior de 18 anos, beleza? Esse programa que ela fez para o governo. Só um exemplo. Então, ela fez para o governo vai utilizar naquelas blitz que tem, certo? Digamos que a pessoa, que a Letícia criou o programa dela da seguinte forma, ó. Eu vou utilizar aqui esse símbolo aqui da comparação. Vamos lá criar aqui uma variável idade, certo? Ao invés da Letícia colocar
dentro da comparação à variável idade, ela colocou a idade dela. Digamos que a Letícia também tem 16 anos. Eita, aí 16 está parecendo mais um 9 caído. Vou apagar aqui. Pronto. Aí digamos que a Letícia tem 16 anos. Meu Jesus Cristo. Enfim, eu tô falando, você sabe que é 16. E na comparação ele colocou: se 16 for maior que 18. Beleza? Ele tem um caminho de verdade e tem um caminho falso. 16 é maior que 18? Não, não é maior que 18. Então, vai dar falso. Existe alguma forma matemática que 16 é maior que 18? Não, né? Então, 18 sempre vai ser maior que 16. Então, independente do usuário que estiver usando o programa que a Letícia criou, ele sempre vai dar menor de idade. Imagina se fosse o contrário. Ao invés de Letícia colocar 16, ela colocasse 26. 26 é maior que 18? Sim. Independente do usuário que utilizasse, esse programa sempre iria dar o retorno para a gente maior de idade. Certo? Então isso aqui tem que levar em consideração que está errado. Você sempre deve utilizar as variáveis. A forma correta de fazer essa comparação seria idade maior ou igual a 18. Beleza? Essa é a forma correta. Porque a idade é a minha variável. Beleza? Compreenderam, galera? Coloque aí no chat para saber se vocês entenderam ou não. Se não tiver entendido, eu procuro outro exemplo para poder melhor explicar a vocês. Vinícius entendeu? Mandei aí no chat para saber se tá tudo tranquilo. Pedro tá tranquilo. Letícia, Carol, Nayane, Pablo. Espero que todos tenham entendido sim, beleza? Se não tiver entendido ou tiver com vergonha de falar no chat, me procura depois que eu explico no particular. Não tem problema, pessoal. Vocês podem falar comigo na hora que vocês quiserem, a não ser de noite, né? Que eu tô fazendo a janta, tô tomando banho, eu tô dormindo. Aí não tem como. Beleza? Então, bora dar continuidade. Aqui temos mais um exemplo, certo? Esse exemplo aqui vou mimir, obviamente, né? Aí eu tenho que tirar meu tempo para descansar minha beleza. Então, vamos lá. Aqui, ó, esse exemplo é referente à criação de um fluxograma para um cálculo de uma média. Esse exemplo aqui é tranquilo, pois eu tenho um começo, tranquilo. Temos a primeira nota e temos a segunda nota. A forma que eu utilizo é a operação de entrada de dados, beleza? Rafael, como é que tu sabe que tem que utilizar essa forma na entrada de dados? Quais são os valores que eu preciso para poder calcular? As notas, obviamente, né? Se você precisa do que o usuário informe para a gente, você terá que utilizar... Vou apagar isso daqui. Pronto. A gente tem que usar a operação de entrada de dados. Vamos lá no exemplo da idade, novamente. Você quer saber se a pessoa é maior ou não é maior de idade? Qual é o valor que a gente precisa para saber se a pessoa é maior ou não é maior de idade? A idade, obviamente, né? Se você sabe que é a idade e você precisa da idade, você utiliza a forma de entrada de dados. Tranquilo? Logo após de eu receber o N1 e N2, que são as notas, eu vou utilizar a operação de atribuição, certo? Mais uma vez, a operação de atribuição é aquela operação onde você sabe que algum valor ou alguma expressão vai ser jogada em outra variável, beleza? Então, aqui eu tenho média, recebe. Então, esse setinha aqui é o recebe.
beleza? Média recebe o N1 mais o N2, dividido por 2. Lembrem-se, na matemática existe aquela prioridade das operações, né? Por exemplo, primeiro faça a multiplicação, faça a divisão, depois soma e subtração. Isso quando não tem os parênteses, nem colchete, nem as chaves. Aí tem aquela prioridade, parênteses, colchetes e chaves. Então, aquela mesma lógica da matemática é aplicada aqui na lógica de programação, na hora de representar algum cálculo matemático, certo? Se eu não tivesse os parênteses aqui, ó, de parênteses N1 mais N2 dividido por 2, seria algo dessa maneira aqui, ó. Seria N1 mais N2 dividido por 2. Desta forma, o que aconteceria? Aconteceria que isso aqui seria calculado primeiro. Primeiro seria calculado o N2 dividido por 2. Certo? Então, o valor seria totalmente diferente. Quer ver? Bora lá. Digamos que o Pablo tem um 8 na N1 e tem um 10 na N2. Então, 8 com 10, 18. Dividido por 2, tem um 9. O Pablo tem um 9 nesse cálculo aqui da média. Digamos que fomos fazer o teste com esse exemplo aqui. Aí digamos que o Pablo, né, ele tem um 9, um 8 na N1 e tem um 10 na N2. Novamente a mesma nota. Ele pegaria o 10 dele e dividiria por 2 primeiro, que dá 5. 5 mais o 9 daria 14. Então, nesse segundo caso, o Pablo teria a nota 14, certo? Então, você consegue ver a tamanha diferença dos resultados, beleza? Deixa eu apagar aqui novamente. Pronto. Beleza, então sei que esse cálculo está correto. Vamos dar continuidade. Se a média que a gente calculou aqui em cima for maior ou igual a 7, ele pode ter duas saídas. A primeira saída é quando o valor da comparação é verdade e tem o outro valor para quando for falso. Ô Rafael, tem que criar sempre os dois. É bom, né? Porque sempre alguma comparação é falso ou é verdadeiro. Não existe um meio termo. É mais ou menos, né? 7 média é maior que 7, mais ou menos. Isso não existe nesse meio termo. É um ou é outro, certo? Como a gente não sabe se é maior ou menor, temos que criar as duas saídas. E o programa lá que se decida para saber se é maior ou não. A gente criou a estrutura, beleza? Se for maior, ele está aprovado. Se não, o falso, né? Ele está reprovado. Exibiu para o usuário a saída, exibiu, depois finaliza, certo? Feito isso, bora testar? Bora testar. Digamos mais uma vez que o Pablo ele fez as provas do Jocélio e na primeira prova do Jocélio ele tirou um 6. Na segunda prova do Jocélio, o Pablo tirou um 7. Beleza? E ele informou no programa, colocou lá 6, Enter. Colocou 7, Enter. Agora, vamos fazer o cálculo da média do Pablo. 6 mais 7, 13. Dividido por 2, eu tenho o nosso 6,5. Tranquilo? Então, a média do Pablo é 6,5. Aí vamos verificar. 6,5 é maior que 7? Não, 6,5 não é maior que 7. Então, para o Pablo, iria aparecer para ele na tela o reprovado, certo? Tranquilo? Aí digamos que o Pablo, novamente, ele foi fazer a prova do Jocélio, do quarto período. No quarto período, ó, estudou bem muito. A primeira nota do Pablo é um 10. Eita, esse 10 aqui, meu amigo. Vamos lá.
tirou um 10. Na segunda nota, ele tira um 9. Mais uma vez, vamos calcular aqui a média para ele. 10 mais 9, 19. Dividido por 8, ou por 2, 9,5. Certo? 9,5 é maior que 7? É. Então, ele está aprovado. Beleza? Eita, Pablo. Então, vamos lá. Dito isso, vocês conseguem perceber que quem atribui esses valores é o usuário, certo? E nós agora não somos usuários, nós somos os programadores. Nós que devemos criar essa estrutura aqui, que funcione para 100% dos usuários, certo? Espero que tenha entendido e bola para frente. Se ficou alguma dúvida, pode arrochar no chat aí que eu paro e reviso para vocês. Aqui temos aquele exemplo que a gente já fez. E também. E vamos agora para o nosso pseudocódigo. Desta vez, galera, o pseudocódigo a gente vai ter uma dificuldade um pouquinho a mais, porque existe formas diferentes que a gente não conhece ainda de representar. A gente já conhece, obviamente, né? Porque a gente já teve a aula. Mas a gente vai revisar, né? Só que vocês têm que se adaptar a esse novo modelo de sintaxe. A nossa sintaxe no fluxograma eram essas formas geométricas aqui. Essa era a nossa sintaxe. Beleza? Não tinha como você criar um cubo e dizer que um cubo era a operação de entrada. Não faz sentido. Certo? Então, aqui no pseudocódigo, eu tenho uma sintaxe padrão. Eu tenho uma estrutura que eu devo seguir. Que estrutura é essa? A estrutura onde eu digo que nosso algoritmo é a palavra reservada para dar nome ao meu pseudocódigo. Embaixo eu tenho as declarações de variáveis e algumas funções. Isso aqui em verde, você pode ou não precisa colocar. Depende muito do que você vai criar no seu programa, certo? Depois eu tenho o início do programa e tenho o fim do nosso algoritmo, beleza? Aqui temos aquele mesmo exemplo do cálculo da média que a gente criou aqui, ó. A gente tem esse fluxograma para o cálculo da média e temos aqui um pseudocódigo também para o cálculo de uma média, certo? Aqui, o que a gente fez? A gente criou o algoritmo. Tudo que nesse momento aqui, tudo que tiver em negrito são palavras reservadas da linguagem, certo? É a sintaxe que devemos respeitar. Então, algoritmo, e logo à frente do algoritmo tem um nome que eu escolhi para colocar no meu algoritmo, que foi cálculo underline média. Poderia colocar qualquer nome, poderia colocar galinha pintadinha aqui que daria certo da mesma forma. Tá bom? Depois, como eu sei que é um cálculo de média, eu tenho que ter o quê? Tenho que ter as notas. Se eu preciso ter as notas, eu tenho que criar as variáveis. Então, as variáveis que foram criadas. O N1, var, são variáveis. Então, utilizo a palavra reservada var. Var N1, N2. Logo depois eu tenho o quê? Eu tenho a média. Rafael, mas a média, o usuário não informa a média. Quem tem a média é o programa depois de calcular. Isso. Só que eu preciso de um local para guardar o valor da média, não preciso? Então, se eu preciso de um local, eu também crio uma variável para esse camarada. Depois que eu coloco as variáveis que eu utilizo dois pontos, beleza? Esses dois pontos aqui, galera, nada mais é do que dizendo o tipo dos valores que eu posso receber. Pensem comigo.
criamos um programa, esse cálculo da média mesmo. Criamos um programa de cálculo de média e entregamos aos professores, para eles usarem esse programa para calcular a média dos alunos dele. Aí, o professor, por um acidente, foi lá e digitou A e um 8. Ele só queria digitar o 8, mas ele, sem querer apertou a tecla A. O A8 tem como somar com 9? A8 mais 9. Existe essa operação matemática? Não, né? Então, eu não posso receber, ou eu só devo receber o quê? Eu só devo receber números. Então, eu coloco o conjunto dos números que eu posso receber. Aqui está dizendo que eu posso receber o conjunto dos números reais. Lembrando, são aquele conjunto que possui a vírgula. Por exemplo, 8,5. Essa é uma nota que está quebrada, né? Ó, tem esse meiozinho aqui. Para dizer que eu posso receber esse tipo de nota, eu utilizo o conjunto dos números reais, certo? Ou o nosso float. Muito bom, Vinícius. Se eu, no meu exemplo aqui, eu penso assim, eu não quero receber número quebrado. Utilizo outra palavra que não é a real, certo? Utilizo a palavra inteiro, beleza? Conjunto dos números inteiros, beleza? Tranquilo, né? Essa parte aqui. Depois que eu crio as variáveis e digo qual é o tipo das variáveis, eu venho aqui embaixo e começo a criar o corpo do nosso programa de cálculo de média. Então, eu já criei a variável, só que eu ainda não tenho o valor que o usuário digitou. Como é que eu faço para receber o valor do usuário? Eu utilizo o comando leia. O comando leia, galera, é o comando que vai lá no usuário, digita aqui um valor e fica aquele cursor piscando, certo? Para a gente poder chegar lá e digitar e depois apertar Enter. Aqui nesse exemplo eu tenho, ó, leia N1 e N2. Então vai informar o valor de N1 e o valor de N2. Se a pessoa digitar um 10, o 10 vai para onde? Vai para o N1 ou vai para N2? Vai para o N1, ó, pois ele respeita a ordem na leitura, certo? E depois vai o outro número que o usuário informou. Aqui, ó, o cálculo e a operação de atribuição é feita da mesma forma que é feita aqui no fluxograma, da mesma forma que é escrito lá, beleza? Mesma coisa. Depois eu tenho aqui embaixo a operação de comparação, né? Da verificação. Lembra que a gente sempre falou se, enfim. Esse se representa a elipse aqui, beleza? Então, se a média, que é o cálculo que houve aqui em cima, se o que está aqui dentro for maior que 7, então escreva aprovado. É o caminho da verdade, é esse primeiro aqui. Se não, que é o caminho do falso, né? Ele vai escrever reprovado. Aqui embaixo eu tenho um tal de fim se, tudo junto. Perfeito. Boa pergunta, Samara. Já ia falar sobre ele. Esse fim se aqui está dizendo que a comparação encerra aqui. Se eu não tivesse esse fim se, o que aconteceria? Vou apagar aqui, riscar ele. Aconteceria que o fim do programa estaria aqui dentro do nosso se. Se eu tivesse, por exemplo, aqui embaixo, escreva programa acabou. Essa mensagem, o programa acabou, só iria aparecer quando o usuário tivesse uma nota abaixo de 7. Vou mostrar na prática no nosso Visual G, beleza? Aqui foi a nossa revisão
beleza? Do nosso período. Agora eu vou para os programas, tanto o do celular quanto o do computador, para a gente reproduzir, a gente criar alguns exemplos e tirar algumas dúvidas que tenham remanescido aí. O nosso programa que a gente utiliza para a criação de pseudocódigo no computador é o Visual G, beleza? O Visual G eu coloquei lá o link para vocês baixarem no Classroom, beleza? Ele baixa um arquivo que é uma pasta, e dentro da pasta tem um aplicativo lá, Visual G. Clica 2 vezes e executa, tranquilo? Ele não é um programa instalado no nosso computador, ele é um programa que só é executado. Então, tranquilo. Aqui eu tenho, já abri o programa e já nos informa aqui a estrutura básica do nosso pseudocódigo. Eu vou apagar aqui todos esses textos que estão comentados, beleza? Deixar só as palavras reservadas. Aqui em cima eu tenho algoritmo e aqui eu tenho o nome do algoritmo, que é sem nome. Pessoal, me digam por favor aí se vocês conseguem enxergar daí ou querem que eu dê um zoom aqui na tela. Coloquem aí no chat para eu saber se tá ok ou eu dou um zoom. Dá pra ver? Pronto. Então se dá pra ver, vamos lá. Aqui eu tenho um algoritmo e eu tenho o nome do algoritmo. Eu vou colocar aqui o nome do algoritmo que eu vou criar agora. Vou criar um algoritmo para o cálculo e colocar aqui triângulo. Beleza? Coloco o triângulo sem acento, sem nada, para não poder dificultar nosso programa. Beleza? Cálculo triângulo. Nesse algoritmo, eu vou criar o cálculo de um perímetro de um triângulo, certo? Qual é a forma para calcular o perímetro de um triângulo, pessoal? Mandei aí no chat. Opa, tem vale. Perfeito. A gente, assim, é algo bem simples, mas aproveitando para revisar para vocês, né? Vai colocar aí só para brincar um pouco aqui também, né? Que a gente gosta da matemática. A gente sabe que um quadrado perfeito, né? Ele tem todos os lados iguais, certo? Todos os lados iguais, para calcular o perímetro dele, seria lado mais lado mais lado mais lado, certo? Porém, nem todos os quadrados são perfeitos. Eu posso ter aqueles quadrados, quadrado entre aspas, né? Seria um retângulo, onde a base é maior do que a altura. Porém, essa base sempre vai ser igual ao seu oposto, né? Por exemplo, aqui embaixo é igual em cima e do lado é igual ao oposto dele. Se eu vier aqui e dividir esse camarada ao meio, o que eu vou obter? Eu vou obter um triângulo aqui e um triângulo aqui. Então, o que foi feito aqui? Feito só a divisão por 2, certo? Do nosso retângulo. Por isso que a forma matemática para calcular o perímetro no retângulo é base vezes altura dividido por 2, certo? Então, voltando aqui. Como eu só tenho como posso dizer, duas variáveis ou três variáveis e o tipo que eu posso receber, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso diretamente já receber do usuário. Eu primeiro vou colocar uma mensagem para ele. Por exemplo, digite
a base. Beleza? Depois eu vou colocar mais um escreva aqui, copiar e colar, porque eu sou um pouco preguiçoso. Altura. Opa, pessoal, desculpa, não é perímetro, é área. Falei perímetro, mas eu acabei confundindo. Mas é área. Beleza, eu peguei aqui a nossa base e vou pegar a nossa altura. Para fazer isso, eu utilizo o comando layer. Pessoal, vocês escutaram um miado aí, é o meu gato, beleza? Não se incomodem não. Para receber do usuário, eu utilizo o comando layer, tranquilo? E para receber a altura, da mesma forma, layer, altura. Só que a altura eu escrevi alt, beleza? Então aqui eu tenho digite a base, receba a base. Digite a altura e depois receba a altura, certo? Essa mensagem aqui, ó, escreva, é para o usuário ver e entender que tem que digitar para a gente um valor. Bora executar. The run, rodar o algoritmo, beleza? Houve um errozinho aqui. Eu acho que eu coloquei as aspas duplas e não pode ter aspa dupla. Aspas simples. Eu acho, não recordo não. Ah não, galera. Ah não. Não é aí, ó. Não, tava certo. Leia. Escreva. Acho que era aqui mesmo. Tira o ponto e vírgula. Ah, não acredito não. Esquecido disso. Tão acostumado com o tal do ponto e vírgula que é padrão. É exatamente isso. Valeu. Acho que foi o Vinícius que falou, não foi o Vinícius? Foi. Valeu, valeu. Beleza, aí a gente colocou aqui a base para digitar, ó, digite a base. Então eu vou digitar um valor X aí, ó, um 4. Depois, digite a altura. Beleza, vou digitar uma altura 5. Pronto, só fez isso. Por quê? Porque a gente não executou nada aqui dentro do nosso programa. Não existe nenhuma operação matemática aqui. Beleza? Aqui em cima, ó, se a gente for observar, as áreas das variáveis da memória, beleza? Se eu crio uma variável, essa variável é um espaço na minha memória. Então observem aqui que o escopo delas é global. O que significa isso? Significa que qualquer local do meu código vai ter acesso a elas, beleza? Por isso que é nome global. O nome é base, altura e área. Base, altura e área tá igualzinho. Tipo R de real e o valor que eu digitei. Então, eu digitei 4 e 5 e foram guardados na minha memória de execução. Tranquilo. Agora, eu vou fazer o cálculo da área do triângulo, né? Então, para calcular a área, é área recebe ou utilizo o nosso menor que e um tracinho para dizer que estou atribuindo o valor à variável área. Então aqui eu posso colocar o cálculo, que é base vezes o asterisco alt e divido por 2. Tranquilo? Depois eu vou colocar para o usuário a informação final. Eu vou colocar para ele, ó. Escreva, eu coloco o valor da área do triângulo é aí 2 pontos espaço. Depois eu coloco vírgula depois das aspas e coloco a variável área, beleza? Desta forma eu vou fazer o cálculo do nosso triângulo. Então, base, vou colocar 5, altura 8. Então, deve fazer a multiplicação de 5 vezes 8, que dá 40, dividido por 2, ele vai ter o que? Vai ter o valor de 20. Então, o valor da área do triângulo é 20. Beleza? Então, aqui, tranquilo, não é?
Ahn, Tem alguma dúvida não, né, galera? Tá tranquilo. Tô vendo no chat, vocês falando aí, porque eu só vi a Letícia. Pessoal, podem mandar no chat aí. Tá tranquilo ou quer que eu revise alguma coisa aqui? Ou faça outro exemplo e a gente segue? Bora, galera. Pode spawnar aí no chat a mensagem de sim ou não. Tranquilo. Então é o seguinte. É, esse algoritmo aqui é para o cálculo da área de um triângulo, certo? Vou salvar como, vou colocar na nossa pasta computador, local E, ANOP 2020, primeiro ano, informática, loja de programação, nova pasta, revisão, beleza? Revisão, eu vou salvar ele, tem .txt? Tem .txt aqui. Perfeito, salvei essa atividade e podemos agora fazer algo um pouco mais rebuscado, beleza? A gente tava criando aqui, eu tinha colocado no perímetro, só que o perímetro é outra forma de calcular, né? Eu tenho que calcular a hipotenusa para saber o valor da hipotenusa e somar com os lados que forem formados, não é? Para a gente poder fazer isso, é um pouquinho mais complicado do que da área, porque aqui no cálculo eu tenho que fazer algumas modificações. Bora fazer essas modificações? Então, cálculo triângulo. Beleza, agora vamos fazer o cálculo do perímetro do triângulo. O cálculo do perímetro do triângulo, eu vou aqui no Paint novamente. E lembrem que. Cadê o pincel? Precisa dar certo. Aqui. Pronto, perfeito. Como é a forma do cálculo da hipotenusa, galera? Aqui. Beleza, né? Aqui ficou meio estranho, mas dá pra entender. Que eu tenho a hipotenusa mais o quadrado dos catetos. A soma do quadrado dos catetos, que é esse aqui e esse daqui. Eu nomeei como B e C. Ah, galera, acho que não vai ter como fazer no Portugal. Porque eu tenho que calcular a raiz quadrada. E acredito que não tenha como calcular a raiz quadrada no Portugal. Vou até ver aqui. Raiz quadrada no Portugal. Só para Visual G. Ó, tá dizendo que aqui tem um tal de raiz Q, né? Vamos ver aqui. Se tiver, como a gente faz? Se não, temos que fazer não. Raiz Q. Vou testar aqui rapidão. Só pra gente ver se realmente vai dar certo ou não. Cadê aqui? Vou deixar para escrever a base, a altura. Aqui no cálculo vou apagar e vou colocar aqui área recebe raiz Q. O que estava lá? Opa, interpretou, então acho que vai dar certo. Eu vou colocar aqui 25. Aqui embaixo deve aparecer pra gente o valor 5. Se aparecer a gente faz, senão não temos que se fazer não. 5, 9... Beleza, 5, deu certo. Então a gente consegue fazer já. A que existe, nem sabia. Beleza, a gente tem agora que modificar esse camarada para chegar no valor que a gente quer, né? Seguinte, digamos que o usuário digite, deixa eu ver algo que dê um valor certo. 16 com 9, 25, pronto. Se eu utilizar um 4,
e um 3, eu tenho a raiz de 5, né? Beleza, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Ao quadrado é tranquilo de fazer. Vamos lá. Voltando lá no Portugal. Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui... cadê? Não é mais área, é perímetro. Só corrigir. Perímetro vai receber a nossa base vezes base, certo? Mais alt vezes alt, beleza? Vou colocar só em parênteses aqui para poder ficar mais organizado. Isso aqui nada mais é do que o que, galera? Do que a soma do quadrado dos catetos, tranquilo? Soma do quadrado dos catetos. A soma do quadrado do cateto foi parar em perímetro. O perímetro, para poder resultar no final para a gente, ele tem que ser apresentado na raiz de 2. Ou na raiz de 2, obviamente. Eu vou fazer aqui um movimentozinho só para vocês entenderem. Raiz Q. E na raiz Q eu vou colocar o perímetro. Beleza? E isso daqui vai ter o valor do perímetro pra gente. Vou dar um Ctrl X e colocar aqui dentro. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque o valor que eu quero apresentar é o que está aqui dentro. E para eu poder apresentar, eu utilizo o comando escreva. Beleza? Então salvei. Eita, acho que salvei por cima do outro, ó. Isso não. Salvar como. Como eu sou um animal. Depois eu faço de novo. Então vamos testar. F9, base. A gente viu que daria um quadrado perfeito com os valores 4 e 3. Vamos lá. Então vou colocar o valor 4, valor 3. Tem que dar 5. Se der 5, perfeito. Se não, tem alguma coisa errada. Beleza? Apareceu o valor 5. Agora eu vou só deixar algo mais bonitinho. Vou colocar aqui, ó. O perímetro do triângulo é 2 pontos, espaço. E tem aqui o valor. Tranquilo? 2 pontos, espaço. Eu coloco esse 2 pontos, espaço, pessoal, só para dar aquela organizada pra gente no final, ó. Digite a base. Vou pegar um valor assim aleatório agora. 8. Base 3. O perímetro do retângulo, do triângulo, é 8,5. Beleza? Vamos tirar as provas, né? Eu sei que... Opa! Aqui temos um porém. A gente não finalizou ainda. Agora que eu me toquei. Seguinte. A gente calculou só a hipotenusa, pessoal. Só a hipotenusa. A gente não fez a soma do 8 mais 3 mais 8,5, não. A gente tem que fazer a soma desses camaradas para chegar no valor do perímetro. Beleza? Aí eu acabando passando despercebido. Vamos lá. Então, somo eles. Faz o seguinte. Eu vou trocar essa variável. Vou colocar soma catetos. Soma que catetos. Esse soma que catetos é soma do quadrado dos catetos. Para não ficar um nome tão gigante, eu abreviei o quadrado. Beleza? Essa variável é soma do quadrado dos catetos. E o perímetro vai ser o quê? Perímetro vai ser o raiz Q mais a base mais a altura. E agora sim eu posso vir aqui e colocar perímetro. Beleza? Agora sim a gente tem a soma de todos os lados. Vamos testar. Base 8, 5,
o perímetro é 13. Vamos testar, né? Vamos na prática. Vou pegar a calculadora. Vamos lá. 5 vezes 5. Deixa eu ver que tem um quadrado, né? 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado dá... Opa, não. Vamos com calma. Beleza, agora tá certo. Então, 64 mais 25 dá 89. Isso aqui, raiz de 2, 9,4. 9,4 mais 8. Eu fiz 5 mesmo? Não, 8 mais... Não, tem alguma coisa errada. Vamos com calma, né? Pera aí, vamos com calma. Vamos testar aqui valores menores. 25 mais 64 dá 89. Dividido a raiz... Alguma coisa não está certa. Vamos procurar aqui o que pode ser o erro. Ah, pessoal. Tá aqui, ó. Eu fiz a raiz quadrada do perímetro. E o perímetro não existe ainda. Eu tenho que colocar aqui... É a soma catetos. Agora vai dar certo. Vamos lá, mais uma vez. Vou pegar valores um pouco menores. 4, 3. 4 e 3 dá 5. 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. Aqui já deu certo. E disse pra gente que o perímetro do nosso triângulo é 12. Beleza? Aqui eu tenho feito o cálculo do perímetro. Bora aqui implementar junto da área, para deixar tudo no arquivo só. O da área também vai utilizar a altura e a base, porém, vai ter uma variável a mais chamada área. O da área é tranquilo. A área vai receber o quê? Vai receber do usuário o valor da base vezes a altura. Lembrando que esses dois camaradas aqui, ó, tem que estar entre parênteses. E divido por 2. Tranquilo? Esse é o cálculo da área do triângulo. Vou vir aqui embaixo. Vou colocar. Escreva. A área do triângulo é área. Beleza? Vamos mais uma vez testar. Só para a gente ver se ficou tudo ok. Vou colocar 3, 4. O perímetro do triângulo é 12. A área do triângulo é 6. Então aqui temos tanto o cálculo da área quanto do perímetro de um triângulo em apenas um algoritmo, beleza? Tem como reduzir um pouco mais o tamanho, porém vai ficar um pouco mais bagunçado e eu não quero mexer aí, certo? Então isso daqui seria o valor final para nosso programa, tá bom? Esse aqui ficou um pouco mais complicadinho do que o anterior. Porém, acredito que vocês conseguiram entender. Se não, arrochem no chat aí para saber se vocês entenderam ou não. Se não tiver entendido, explico mais uma vez, sem nenhum problema. Mandem aí no chat para saber se vocês estão tranquilos. Eu gosto de Letícia porque Letícia é entendida das coisas. Ela bateu hoje, já captou. Eu vi, Letícia, a tua foto. Acho que foi no aniversário de Juninho, lá do segundo ano. Sem máscara. Você e um monte de gente lá. Aglomeração. Vou ver aqui no chat. Galera, então se todos mandaram aí que estão tranquilo, vamos continuar, né? KKKK, a máscara tava no bolso. Rapaz. Eu sei, ó. Eu falo assim, mas é brincando. Pessoal, então vou deixar salvo essa atividade e vamos dar um passo à frente, certo?
Seguinte, já adiantando para vocês, na avaliação não terá aquela parte do enquanto, né? Lembra que a gente faz no fluxograma da seguinte forma? Ó, só voltar aqui para vocês lembrarem. Aqui no fluxograma. Lembra que a gente faz o seguinte, ó. Enquanto média for menor do que zero, peça novos valores. Essa volta aqui, que é o nosso enquanto, não vou cobrar ela nessa N1, mas na N2 vai, ou no quarto período vai ter sim essa parte, mas nessa avaliação de agora não vai ter. Então nem se preocupe em estudar ela. Não vai ter loop. Por enquanto. Beleza? Depois dessa avaliação, entraremos nessa palavra linda aqui, nessa linguagem de programação diferenciada, que é o nosso Java. É muito boa, diga-se de passagem. Certo? Então, no mais, seria isso, pessoal, por hoje, na revisão. Se ficou alguma dúvida, por favor, me avisem até hoje, 5 da tarde, certo? Se ficar alguma dúvida, fala comigo que eu vou solucionar. Se não, boas provas, né? Então aí já complica um pouco mais para mim. Vou deixar essa revisão aqui lá no YouTube. Qualquer coisa, se vocês conhecem algum colega de vocês que não pôde participar da aula por algum motivo, pega o link da aula e manda para esse pessoal, para ele poder ver a revisão e não perder tanto conteúdo assim, tá bom? Então, galera, no mais é isso por hoje. Antes que vocês saiam, eu vou fazer a chamada. Aguardem aí. Vou ver se esse plugin aqui já fez a chamada de vocês, porque é o plugin que faz raiva. Para a gravação para não ficar tão grande a aula.